Pastor Fábio Pimenta pastoreia uma grande igreja em Antonina. É de uma vertente pentecostal, né, pastor? Vertente pentecostal. O senhor é pentecostal? Claro, sou pentecostal. O que é ser pentecostal? Existem algumas pessoas que elas não entendem esse termo pentecostal. Então, temos que deixar bem claro o que significa esse termo. Sim. A palavra pentecostal é uma palavra que nós retiramos do dia do Pentecostes. Por quê? Segundo a Bíblia Sagrada, Israel comemorava algumas festas. Entre elas, havia a festa da colheita, também denominada como festa do Pentecostes. Essa festa do Pentecostes, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, o que houve? Quando Jesus disse, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder de Deus, depois vocês vão sair pregando o Evangelho, começando por Jerusalém e alcançando os confins da terra, os discípulos ficaram dentro do cenáculo durante um período de 10 dias, quase 120 pessoas, pedindo a descida do Espírito Santo. E isso aconteceu justamente no dia da festa do Pentecostes, onde os judeus de todo o mundo desciam até Jerusalém para comemorar o dia da colheita, levando as primícias para serem apresentadas ao Senhor. Justamente nesse dia, o Espírito Santo desceu e houve aquele movimento de Atos 2. E aí, a igreja atual, ela aproveitou esse movimento que aconteceu ali em Atos 2 para denominar que somos pentecostais pela manifestação do Espírito Santo, em que o Espírito Santo veio e encheu toda aquela casa e os irmãos foram batizados no Espírito Santo, viu-se línguas como de fogo falando sobre a cabeça deles. Então, esse termo pentecostal se denomina pela ação do Espírito Santo na festa do Pentecostes, onde os irmãos estavam dentro do cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Então, por isso, nós nos denominamos pentecostais, por causa do movimento que começou lá em Atos 2 e vem até hoje o Espírito de Deus atuando. É porque na festa de Pentecostes evidenciou a manifestação do Espírito Santo. Foi no dia da festa do Pentecostes que o Espírito Santo desceu lá dentro do cenáculo. É claro, a festa do Pentecostes ela não teria nada a ver com essa questão da manifestação do Espírito Santo. É que o Espírito Santo se manifestou justamente no dia de Pentecostes, ou seja, na festa do Pentecostes. Então, nós pegamos esse evento e trazemos para a nossa época por causa do movimento do Espírito Santo ao descer e encher toda aquela casa e toda aquela manifestação que houve em Atos 2. Mas nós não temos nada a ver com a festa em si, que é a festa de tradição judaica, que é a festa do Pentecostes. Então, nós estamos falando do movimento que aconteceu no dia de Pentecostes. Interessante. Mas tem muita gente que pega essa questão da manifestação do Espírito Santo na festa de Pentecostes, que é uma festa judaica, e acabam fazendo com que essa igreja também tenha práticas judaizantes, não é isso? Aí está totalmente fora do contexto bíblico. Até porque não só a festa do Pentecostes, nós comemoramos a festa da Páscoa, que não tem nada a ver com a nossa cultura. E a festa da Páscoa no Brasil é comemorada com chocolate, e lá não tinha nada a ver com chocolate. A festa era comemorada com ervas amargosas, pão sem fermento e cordeiro sem tempero. Então, nós temos, na verdade, muita inserção da cultura judaica na nossa cultura brasileira, até porque o país chamado Brasil é um país que é envolvido por outras culturas, cultura afro, cultura judaica. Aqui nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, várias colônias alemãs, né? Aqui em Curitiba, colônia italiana. Cultura japonesa. Cultura japonesa que traz a sua cultura para cá e acaba mesclando com o povo originário, que é o povo brasileiro. Sim. Né? Mas é errado uma igreja trazer práticas judaizantes para o contexto litúrgico do culto? Eu acho que misturar as coisas é complexo, né?
Até porque nós não estamos vivendo na lei, nós estamos vivendo na graça. Aquilo que é símbolo religioso da lei não se aplica na graça, né? Então, se nós começarmos a misturar isso, daqui a pouco você vai construir uma arca, né? E vai fazer pessoas começar a carregar a arca lá dentro da igreja, simbolizando a presença de Deus. E hoje a presença de Deus, a gente sabe que não está mais retida dentro de uma caixa de madeira. A presença de Deus está dentro de nós, é carregada dentro do ser humano. Mas a arca já existe em algumas igrejas, né? Que é colocado lá, representando... Talvez muitos usam aquela arca apenas como pedido de oração, né? Outros já usam mesmo como representando a presença de Deus que está ali. Na verdade, eles usam a arca, eles usam quipá, eles usam aqueles mantos que os judeus usam para orar. Isso aí, na verdade, acaba judaizando a igreja. E, de fato, nós vivemos no tempo da graça. Então, o culto do Novo Testamento é baseado nos ensinamentos que Paulo nos destinou quando ele diz, olha, o culto ele deve ser vivo, ele deve ser racional, ele deve ser santo, vocês têm que apresentar o corpo de vocês como sacrifício vivo. Então, é muito complicado você querer judaizar a igreja, porque nós vamos voltar aos conceitos do Velho Testamento, sendo que nós estamos na graça, né? Tem uns agora que faz também o Yom Kippur, né? Os caras também... O dia de proibição, alguma coisa assim. Eles pegam termos ali de Levítico, termos de números, e começam a tentar aplicar na igreja atual. Esses dias eu vi um cidadão pegar aí e ir até Israel e pegar as 7 águas mais poderosas de Israel lá e ungir as pessoas aqui no Brasil. 7 águas mais poderosas. As 7 águas mais poderosas. Aí começam a misturar aquela água e isso aí se torna um comércio. Na verdade, é um comércio, né? A graça, ela nos dá o privilégio de reunir para manifestar a nossa gratidão a Deus. E essa gratidão, ela acaba não sendo uniforme, porque cada um se expõe de alguma maneira, mas a pessoa vai ali não mais atrás daquilo que é símbolo religioso, mas sim pela verdadeira adoração que parte do coração. Perfeito. Mas, pastor, o que é ser um pentecostal de fato? Então, ser um pentecostal na nossa linha, por exemplo, eu sou um pastor assembleano, Sim. Sempre fui assembleano, nunca saí da Assembleia de Deus. Sei que não somos apenas nós que nos denominamos pentecostal, existem muitas outras igrejas, por exemplo, a Deus é Amor, que se intitula uma igreja pentecostal. Na origem dessa palavra, quer dizer que nós acreditamos no movimento espiritual produzido pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou seja, no batismo no Espírito Santo, no revestimento de poder, no ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser pentecostal, né? Então, nós usamos o que aconteceu ali dentro do cenáculo para expor que nós acreditamos nesse movimento espiritual. Por isso, geralmente você ouve muito a CGADB falar sobre a Assembleia de Deus em movimento, ou seja, nós acreditamos que o Espírito de Deus, aquele mesmo que desceu no dia de Pentecostes, continua com essa mesma atuação lá, revestindo pessoas, enchendo pessoas e distribuindo dons para que essas pessoas exerçam esses dons a fim de ganharem alma e pregarem o Evangelho. Perfeito. Mas hoje a gente vive extremos. Ao mesmo tempo que a gente tem um grupo que não acreditam mais nas manifestações do Espírito, que dizem que cessou, mas dentro do pentecostalismo, parece que existem pessoas que banalizam a fé pentecostal, gerando escândalos e fazendo as pessoas também desacreditarem que algumas manifestações seja do Espírito Santo. O senhor pode diferenciar o que é Pentecostes dentro do nosso contexto igreja e o que não é? Então, nós temos que ter cuidado, porque quando Paulo diz em 1 Coríntios 14 e verso 40, é interessante até ler, porque está escrito assim: tudo, porém, deve ser feito com ordem e decência. Alguns versos
a posição das palavras estão divergentes. Vou ler o mesmo verso em outra tradução. Tudo, porém, deve ser feito com decência e ordem, e na outra, ordem e decência. Bem, quando as pessoas elas partem para os extremos, nós temos um grande problema. A falta de conhecimento daquilo que se pratica gera o fanatismo. E o fanatismo religioso, ele é um problema sério no nosso meio. Tanto que existem aqueles que partem do pressuposto de que não há regras para adorar a Deus. E aí causa uma desordem. Não há limites. Não, o cara é louco. Eu vi uma situação de um cara lá dentro de um culto lá, que eu não sei se você viu também, que ele subiu numa coluna. Ele trepa. Aí chamaram ele de pentecostal pica-pau, porque ele ficava batendo a cabeça na coluna. Outro chegou a levantar um púlpito, uma tribuna, levantou e jogou no chão. Outro pegou lá, eu vi também uma cena assim, esdrúxula, o cara, ele veio assim correndo, aí ele subiu em cima do púlpito e passou por debaixo das cadeiras dos pastores, assim, e saiu lá do outro lado. Então, isso é fanatismo. Isso não é pentecostalismo. Não tem nada a ver com pentecostalismo, porque o pentecostalismo, o Espírito Santo, ao estar dentro de você, te eleva a adorar a Deus com ordem e decência. O que isso quer dizer? Um culto tem que ter ordem, não é uma bagunça. Não é o cara achar que, porque ele recebeu o Espírito Santo, ele pode sair subindo em parede, passando por debaixo de cadeira. Isso aí é fanatismo religioso. E tem aqueles lá também, eu já vi algumas igrejas que as pessoas se vestem todo de branco e ficam girando. Então, igreja. Até um amigo meu deu o apelido a isso de candombleia, né? Tá virando umas candombleia por aí, que é uma imitação de um centro ou um terreiro. Né? A mesma coisa de um terreiro. O cara fica lá rodando. Aí, veja, que edificação traz? Porque o culto, o apóstolo Paulo disse, que tem que ser racional. E o que é um culto racional? Você tem que ter entendimento do que você está fazendo. A prestação de culto é uma prestação em que, se você não entender o que você está fazendo, já não é um culto. Então, quando uma pessoa adentra dentro de um templo, ele vai adorar a Deus. E para adorar a Deus, Paulo diz lá em Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso 18, para que as pessoas, quando se apresentar ao Senhor, um tem cântico espiritual, outro tem salmos, outro tem línguas, e isso tudo para a edificação. Então, essas coisas esdrúxulas, elas não têm nada a ver com pentecostalismo. Isso aí é um fanatismo religioso, onde as pessoas adentram naquele ambiente e querem mostrar uma espiritualidade que não existe. Por isso, o apóstolo Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. Graça sem conhecimento é fanatismo. Conhecimento sem graça é filosofia. Quando você mistura a graça e o conhecimento, você pratica um culto segundo a Bíblia Sagrada, em que Paulo ensinou os irmãos ali. Tanto que lá na igreja em Corinto, estava havendo aquele problema de todo mundo querer profetizar e falar em línguas ao mesmo tempo. Não é que Paulo chega ali e diz, olha, gente, isso aqui vocês não podem praticar como o ato de falar em línguas. Paulo está ordenando que coloque uma regra no culto em que as pessoas que ali vão entendam de fato o que é cultuar e o que é que acontecia ali. Todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entendia nada. Aí Paulo coloca a regra no culto e diz, olha, quando um falar em línguas, o outro interpreta, né? E no máximo 3. E aí no final ele diz assim, ó, não proíbam que falem línguas estranhas. Por quê? Ele não está corrigindo ali as pessoas de falarem em línguas estranhas, né? Mas estava proibindo justamente esse tipo de bagunça que acontece por aí, que já aconteceu o caso, por exemplo, que o pastor está pregando e uma pessoa levanta e profetiza para outro. Não pode, enquanto o pastor estiver pregando? Aí perde o sentido, né? Porque, veja bem, se o pastor para ali e dá oportunidade para alguém que está falando em línguas e o outro interpretar, é uma coisa.
Agora você imagina, você está profetizando para uma pessoa aqui e o outro está profetizando para outra pessoa lá e o pastor está pregando ao mesmo tempo. A pessoa não está ouvindo o pastor, esse aqui não está ouvindo o outro, vira uma baderna. Então, o culto ele tem que ter ordem e decência. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio para saber que quando a pessoa é tomada pelo Espírito de Deus, ela não perde a consciência. O Espírito do Senhor não rouba a consciência de ninguém. Não, o Espírito de Deus não rouba a consciência de ninguém. Isso é uma falácia, a pessoa dizer, eu não sabia o que estava fazendo. Eu profetizei e nem lembro a mensagem. Isso aí é besteira. Isso aí não tem apoio bíblico. Quando uma pessoa é tomada pelo Espírito Santo, ela sente alegria, alguns choram, outros pulam de alegria. Já vi gente pular de alegria ali sem tocar em ninguém e cair no chão, ali caiu porque estava alegre, o corpo cansou. Mas eu já vi cenas também, rapaz, arbitrárias. O cara rodando, metendo a mão no rosto de alguém, as pessoas tendo que segurar a pessoa assim porque ele estava chutando as outras. Então, isso aí não é ordem. Tem pessoas que se machucam também, né? Eu já vi gente se machucando. Eu já vi um cara descer de cima do púlpito e torcer o tornozelo no meio de uma bagunça dessa aí, rodando, torceu o tornozelo. Já vi outro que bateu a cabeça na quina do púlpito e abriu a cabeça. Parece que tomou 6 ou 7 pontos. Meu Deus. Entendeu? Agora, que espírito é esse? Espírito de confusão? O Espírito de Deus não é espírito de confusão. Então, a pessoa pode se alegrar? Pode. Eu já tive dias na minha vida que eu estava sentindo tanta graça de Deus que eu comecei a pular ali sozinho e bater palma. Mas eu não feri quem estava na minha esquerda, na minha direita, quem estava na minha frente, não caí, não bati a cabeça, não me machuquei. Eu já vi cenas assim deploráveis. Esse movimento que gosta de ficar passando terno nos outros e derrubar, esse movimento que o cara acena com a mão e multidão cai ali já aconteceu acidentes terríveis. Então isso aí não é culto, isso é uma baderna. Me perdoe se alguém se sentir ofendido, porque o culto tem que ter ordem e decência, ou decência e ordem, né? A partir do momento que o culto não tem essa ordem, essa decência, não venha me dizer que isso é pentecostalismo. Pentecostalismo é movimento espiritual. O Espírito de Deus agindo naquele ambiente para que o evangelho seja pregado. Então, a pessoa tomada pelo Espírito Santo, ela pode profetizar, ela pode falar em línguas, ela pode cantar um hino espiritual, ela pode salmodiar, mas não pode virar uma bagunça. Do outro lado também, não é porque existem essas exceções que a gente vai condenar tudo. Sim. Né? Porque o Espírito de Deus, quando ele está no ambiente, ele faz aquilo que lhe apraz. Eu já vi muita coisa espiritual, já vi muita coisa da parte de Deus, o Espírito de Deus agindo, que não tem como dizer. Isso não foi o Espírito Santo. Então, nós não podemos ser extremistas. Nós devemos fazer tudo segundo a Bíblia. Ordem e decência também. Ordem e decência. Equilíbrio, né? Se não houver equilíbrio, e isso é em tudo, não é só no culto, não. Se não houver equilíbrio, as coisas elas partem daquilo que é singular para aquilo que é alheio, aquilo que generaliza uma bagunça.